Mais um dia de leitura bíblica e hoje a leitura será em Juízes, capítulos 1 e 2, Salmo 109 e Romanos, capítulos 11 e 12. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento, compreensão da palavra. Amém? Vamos lá? E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles, em Bezeque, a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque, em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e, tomando-a, feriram-na ao fio da espada, e puseram fogo na cidade. E depois dos filhos de Judá, desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Quiriate-Arba. E feriram a Sesai, e a Imã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era outrora o nome de Debir, Quiriate-Sefer. E disse Calebe: Quem feria a Quiriate-Sefer e a Tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do jumento. E Calebe lhe disse: Quem é que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao lado de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome desta cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Aнаque. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade, Luz. E viram os espias a um homem que saía à cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E, mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os seus lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição.
nem os moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim, os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon, os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquisibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixaram descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalbim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Juízes, capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E, quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizeste isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevieram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses, e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E, quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam.
Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como os seus pais o guardaram, para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órgãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra, porquanto não se lembrou de fazer misericórdia. Antes, perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, e como o cinto que o cinja sempre. Seja este o galardão dos seus contrários, da parte do Senhor, e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Deus do Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, pois eu estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece, e ainda lhe sou o opróbrio. Quando me contemplam, movem as cabeças. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubram-se com a sua própria confusão como com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Romanos, capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Perseverei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal.
Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição é a conciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque, se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, o que exercita a misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurais as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós. Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Glória a Deus.